Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 16 de julho, e o tema do estudo de hoje é Mortos e Enganados por Satanás. O texto bíblico que baseia nosso estudo é Efésios capítulo 2, versículo 5. E aqui, no capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Paulo já havia descrito a salvação dos cristãos em Efésios capítulo 1, do verso 3 a 23, e contado resumidamente a história dos Efésios, o que está no capítulo 1, versículo 13. Ele contou a história da conversão deles com mais detalhes no capítulo 2, do verso 1 a 10, com um enfoque mais pessoal. Contrastou a vida pecaminosa anterior dos Efésios, no capítulo 2, do verso 1 a 3, com as bênçãos da salvação, retratadas com uma participação na ressurreição, ascensão e exaltação de Cristo, conforme o capítulo 2, do verso 4 a 7. E celebrou o fundamento da salvação na graça e na obra divina da criação, conforme Efésios 2, do verso 8 a 10. Essas 3 seções da passagem são resumidas ordenadamente nas expressões de Efésios capítulo 2, verso 5, que foi o texto que lemos no início. Primeiro, estando nós mortos em nossas transgressões ou delitos. Segundo, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E terceiro, pela graça vocês são salvos. Em Efésios 2, verso 1 e 2, Paulo enfatizou a triste realidade da existência anterior à conversão de seu público, observando que eles estiveram espiritualmente mortos, praticando pecados como padrão de vida e sendo dominados por Satanás. Visto que Paulo escrevia para vivos, referiu-se a eles como outrora mortos, e isso em um sentido figurado, conforme Efésios capítulo 5, verso 14. No entanto, a dificuldade deles era real e terrível, uma vez que estiveram antes separados de Deus, a fonte da vida, conforme Colossenses capítulo 2, verso 13, e Romanos capítulo 5, verso 17, e o capítulo 6, verso 23. Ao refletir sobre o passado de seus ouvintes, Paulo identificou 2 forças externas que os dominaram. A primeira era o curso desse mundo, conforme o capítulo 2, verso 2. Os costumes e o comportamento da sociedade de Éfeso que desfiguravam a vida humana em rebelião contra Deus. Satanás é descrito de 2 maneiras como a segunda força externa que havia dominado a existência anterior dos crentes. Conforme o capítulo 2, verso 2, ele é descrito como o príncipe da potestade do ar, uma vez que esse ar, ou lugares celestiais, é identificado como o local dos poderes sobrenaturais, incluindo os malignos, conforme Efésios capítulo 1, verso 3, capítulo 3, verso 10 e o capítulo 6, no verso 12. E concluindo o nosso estudo, ele, Satanás, é ativo na terra, pois é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, conforme o capítulo 2, versículo 2 de Efésios. Portanto, ao fazermos essa análise de como era a vida dos Efésios antes de encontrar a Cristo, precisamos trazer isso para a nossa vida também. Como temos vivido? Por mais que a gente se esforce em ter uma vida boa, em viver em paz, a paz genuína nunca será possível, a menos que Cristo seja o centro, o Senhor de nossas vidas. E por mais dura que seja essa verdade, tentar viver uma paz sem Jesus, baseando isso em nossos esforços, na nossa maneira pessoal de enxergar e viver, corremos o seríssimo risco de sermos dominados por algum tipo de armadilha, engano ou influência satânica. É terrível? É forte isso? Sim, eu sei. Mas acredite, é a verdade. Somos pecadores demais para conseguirmos uma vida boa sem a influência de nosso querido Deus. E ao concluir essa lição, deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje,
que é o Reavivados por Sua Palavra, onde estudamos um capítulo da Bíblia por dia. E o texto de hoje é o Salmo 71. Um grande abraço e, com a permissão do Senhor, amanhã continuaremos com o nosso estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.